Bom, ele é psicólogo, né? Ele é professor universitário lá da UniFG, já foi meu professor. Ele é supervisor clínico do Sisbem, UniFG, coordenador técnico do programa Atitude do Governo do Estado de Pernambuco, pós-graduado em Psicologia Social, pós-graduado em Saúde Pública, Saúde Mental e Dependência Química, pós-graduando em Antropologia, pós-graduando em Neurociências Aplicadas na UFPE e mestre em Psicologia Cognitiva. Eu não preciso falar mais nada, né, gente? Que essa pessoa, né, é uma assim. Ele, inclusive, ele é o culpado da meu. Ele é um dos culpados, ele e Carol, por eu ter me apaixonado por neuropsicologia. E sem mais delongas, espero que vocês tenham uma ótima palestra, porque este homem sabe muito. E ó, professor, você quer que a Ah, gente deixe as perguntas para o final? Ou você quer que eu vá, tipo, falando o que a galera tá falando no chat e vai respondendo no decorrer? Então, antes de eu me apresentar, não com essas especificações todas, mas antes de eu começar, a gente pode fazer num formato de mediação mesmo, assim. Você pode trazer perguntas e eu vou trocando. Eu acho que funciona bem para a gente ficar mais dinâmico, tá certo? Beleza, então, gente, ó, tiver perguntas aí durante as falas do professor, vocês já vão colocando aqui no chat e eu vou perguntando para ele. Professor, o espaço é todo seu. Obrigada. Obrigado, meu bem. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É sempre importante a gente estar dialogando. Eu não sei se alguém aqui já foi meu aluno na Nacional, né? Enfim, não sei se tem alguém aqui de Minas Gerais, São Paulo, enfim, Bahia, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu já tive a oportunidade de trazer algumas discussões no Desembolando, mas há um tempo atrás, Bruno ainda não estava nesse projeto. Mas, enfim, né, como o Bruna traz, eu fiz algumas coisas, né, e vou fazendo outras também. Mas eu queria, nesse momento de hoje, que vocês focalizassem assim na lógica do que a nossa relação, né, com o que a gente entende sobre a nossa própria consciência. Vamos começar por aí, tá? Porque eu estou começando nesse viés. Para a gente entender o que seria a relação do ser humano com substâncias, para depois entender o que é redução de danos, para depois entender o que é abordagem psicossocial, a gente precisa entender qual é o lugar que essas substâncias ocupam na vida da gente. Então, a gente precisa entender isso. Para ter essa noção, precisamos levar em consideração que a ideia não é falar sobre drogas ilícitas somente. A ideia é trazer substâncias. Então, se a gente está falando sobre substâncias, todas elas, né, vão interagir com o nosso corpo e ocasionar algum tipo de mudança, né? E algumas outras vão interagir com o nosso corpo e alterar nossa consciência. Então, essa noção de consciência começou lá atrás, desde quando os primeiros, na nossa escala evolutiva, né, hominídeos, consumiam frutas apodrecidas, né, que caíam das árvores e ficavam durante muito tempo ali. E essas frutas acabavam trazendo um certo tipo de alteração na consciência. E aí, quanto mais esse tipo de interação acontecia, mais existia ali uma espécie de desejo por aquele tipo de efeito. Quando a gente vai avançando no tempo, a gente percebe que o ser humano acabou, nesse processo de evolução, interagindo com a natureza, tanto para fins de sobrevivência quanto para fins ritualísticos. Então, a gente está falando de um movimento em que outras plantas, né, outras substâncias encontradas na natureza tinham um papel muito significativo para, de fato, existir uma conexão com o divino, seja lá que divino seja esse, né, em qualquer credo ou em qualquer processo de espiritualidade, né, levando em consideração que a gente precisa diferenciar fé, religião e espiritualidade.
Então, se a gente está falando do desenvolvimento humano e como é que, ao longo dessa nossa história, sempre existiu essa tentativa de acessar, né, esses outros espaços, né, que as mudanças de percepções nos levavam, a gente está falando que, de fato, o ser humano está sempre relacionado com algum tipo de substância. Por que eu trago isso? Porque é muito comum hoje em dia perceber um discurso muito, eu vou usar o termo enviesado, né? Um discurso que não é tão linear e nunca vai ser, de que toda substância ela só é classificada como uma substância ilícita dentro da lógica proibicionista. E aí daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês sobre o que seria esse termo. Se eu tenho a noção de que as substâncias elas alteram a minha consciência, e se eu tenho noção que essas substâncias vão estimular a minha criatividade, que vão me fazer me aproximar desse meu divino, dessa minha espiritualidade, o ser humano começa a validar e chancelar essas substâncias específicas dentro de seus grupos, de suas tribos, de suas coletividades. Então, a gente está falando do surgimento de várias ritualísticas que, durante os anos, mostraram para a gente que o ser humano ele se reúne em círculos ao redor de fogueiras, né, para contemplar a sua espiritualidade. E hoje em dia não é muito diferente, só que não necessariamente só em relação à espiritualidade. O ser humano hoje se reúne ao redor de mesas para consumir substâncias. Então, a gente está falando aí, por exemplo, de álcool, a gente está falando de açúcar, a gente está falando de café, a gente está falando de várias outras substâncias. É importante que vocês entendam também a diferença entre essas substâncias. Então, para que a gente consiga entender se a relação que as substâncias ocupam em nossas vidas elas são danosas ou não, só vai depender única e exclusivamente do sujeito, a partir do controle individual e da percepção que ele tem sobre o seu próprio corpo. Quando eu falei para vocês a lógica da proibição, essa lógica já é instaurada dentro da própria política mesmo, e a gestão desse corpo, desses corpos, que são os nossos corpos, em que o Estado especificamente tenta, durante muitos anos, décadas, e eu digo até séculos, regular a nossa relação com essas substâncias. A gente está falando de privação, né, da nossa própria liberdade de acesso. Então, a proibição, ela vem dentro de uma estrutura mais contemporânea, com aquilo que a gente sempre ouve falar, que é a questão da guerra às drogas. Então, eu estou avançando no tempo para vocês entenderem, dentro da nossa conversa de hoje, que, na verdade, isso tudo tem um fundo político. Tá? Então, a quem interessa a guerra às drogas, a quem interessa o proibicionismo e a quem interessa a regulação desses corpos. A gente avança no tempo e começa a perceber, mas espera aí, como é que o Estado, como é que a política necessariamente tenta regular o que eu posso fazer com o meu corpo? Essa é uma questão para vocês pensarem. Na contramão disso tudo, a gente tem, de forma muito significativa, a própria noção do que seria o uso consciente de substâncias psicoativas em uma lógica antiproibicionista. Essa lógica antiproibicionista literalmente aborda que todo mundo tem que ter a oportunidade de ter a liberdade de decidir o que vai fazer com o seu corpo, seja com que tipo de interação que ele vai ter com certas substâncias ou não, e não um terceiro. A lógica antiproibicionista ela não faz apologia ao uso de substâncias, mas ela serve para que uma política extremamente importante ela surja principalmente lá no início, na Holanda, né, dentro dos ambulatórios que o governo holandês construiu para, de fato, as pessoas que faziam uso de substâncias injetáveis, leia-se heroína, por exemplo, e naquele momento tivessem uma diminuição nas taxas de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, né, que poderiam ser, por exemplo, transmitidas ali pelas seringas compartilhadas.
Esse tipo de estratégia fundamenta o que entendemos como redução de danos. Essa lógica da redução de danos, ela fala abertamente de uma proposta de que podemos desenvolver a autonomia das pessoas, fortalecer o seu conhecimento sobre as substâncias, entender que existe a necessidade da dignidade e da liberdade dessa pessoa de acessar os espaços de cuidado, acessar as suas formas criativas de consumo e conscientes e também de uma forma adequada ter acesso à saúde. Então, lá na Europa surge esse movimento e acaba influenciando vários espaços do mundo, inclusive o nosso país. Então, quando a gente fala de redução de danos, a gente está falando diretamente de como é que você pode, de fato, ter uma liberdade, uma autonomia para decidir o que você faz com o seu corpo. Só que aí isso entra num processo de embate muito político-institucional, né? Então, a gente começa a perceber que existem muitos conflitos de interesses, existem muitos processos envolvendo a indústria farmacêutica, por exemplo, que existe uma conexão direta ali com a negativa, leia-se, vários impedimentos do desenvolvimento de pesquisas, por exemplo, com endocannabinoides, por exemplo, quando a gente está falando da cannabis medicinal, que atualmente é entendida, assim como os psicodélicos, como uma medicina do futuro, mas não de um futuro distante, mas de um futuro que já está acontecendo agora. Então, é muita informação, mas ao mesmo tempo é uma enxurrada de retrocessos que ainda vivemos, levando em consideração que é muito mais fácil a sociedade aceitar o consumo explícito de álcool como uma das substâncias mais graves, né, cognitivamente, de forma doméstica, no trânsito e de vários outros agravos orgânicos e sociais, como uma substância aceita. E, por exemplo, substâncias que podem ser derivadas da cannabis, por exemplo, a própria cannabis em si, ela é ainda demonizada, né, dentro dessa estrutura proibicionista. Dentro disso tudo, né, a gente começa a perceber como é que a redução de danos ela chega, né, nesses nossos espaços, né, como é que eu entro em contato com isso, como é que isso afeta a minha vida. A gente precisa levar em consideração que não é todo mundo que vai ter ali especificamente um problema, né, no seu contexto de uso de substâncias. Porque é muito comum, né, a gente ter a percepção de que todo mundo vai ter problemas com o uso de substâncias. Não, não vai. Especificamente, quem pode ter problemas são pessoas que podem se enquadrar no contexto de usos desorganizados de substâncias, ou aquela pessoa que é preta e que mora em comunidade e que é abordada pela polícia e é direcionada como uma pessoa que faz comércio ilegal só pela cor da sua pele. Então, a gente está falando de racismo estrutural. Então, é especificamente direcionado à lógica do proibicionismo, tá? Com a lógica do racismo estrutural, e a quem interessa isso tudo? A gente acaba abrindo uma outra porta na nossa história do processo de encarceramento em massa, né? Então, se a gente for parar para perceber a grande quantidade de pessoas hoje, né, encarceradas são jovens pretos que vieram da periferia. Então, se a gente for entender, né, o proibicionismo ele tem cor para ser atingido. Uma narrativa que você percebe na grande mídia é que grande parte dos episódios em que um jovem branco é abordado pela polícia, nas mídias pode sair que, por exemplo, um jovem branco é encontrado, né, com medicamentos farmacêuticos e detido para prestar depoimento à polícia. Mas em um outro contexto, se esse jovem fosse preto, especificamente poderia ser traficante e abordado pela polícia. Então, eu quero que esse tipo de narrativa ele chegue na cabeça de vocês para vocês entenderem a profundidade disso tudo. E a gente começa a também abrir um outro leque pensando o contexto da vulnerabilidade social. Então, se a gente for perceber a vulnerabilidade social, ela está muito atrelada
o condicionante da saúde mental. Então, qual é a Professor, noção? Oi, Bruna. professor, eu queria dar um exemplo falando nisso aí que é muito vívido aqui. Eu não sei se as outras pessoas também têm isso. Meu filho é branco, tem 24 anos, é jovenzinho, e eu acho que ele foi abordado uma vez na vida, porque estava dentro de um carro. Eu estava junto, inclusive. O meu sobrinho de coração, que frequenta minha casa todo final de semana, é preto. E eu acho que ele já foi abordado, no mínimo, vindo para minha casa, umas 15 vezes. Nunca levando nada e tal, mas assim, você falou agora dessa coisa de abordagem, de mídia e não sei o quê, de como é visto, né? Por que que nunca abordaram meu filho, né? Por que que nunca pararam ele andando, voltando, sei lá, do vôlei, que muitas vezes ele volta tardão andando, ou de bike, que seja. E já o meu sobrinho vindo da casa dele durante o dia já levou alguns enquadros e à noite também. Entendeu? Então é uma coisa que a gente vive isso aqui praticamente quase que semana sim, semana não. É muito, muito real, muito vívido isso. É. Esse tipo de narrativa, ela é planejada, tá? Esse tipo de experiência, esse tipo de situação social, isso vem de um projeto estrutural. Não dá para a gente falar sobre o uso de substâncias psicoativas, redução de danos e abordagem psicossocial se a gente não fala de vulnerabilidade. Porque quem tem acessos, quem tem privilégios, acaba, muitas vezes, fora dessa curva, né, de todas as reverberações do que o proibicionismo traz. Especificamente, eu queria que vocês também entendessem que a saúde mental, ela, dentro dessa abordagem psicossocial, ela está estreitamente relacionada com a política de assistência social também. Então, como é que a gente percebe a união desses dois grandes campos das nossas políticas públicas? A gente percebe a necessidade de que exista um olhar que perceba aquela clássica tríade que é sujeito, substância e contexto de uso, tá? Essa tríade classifica o que entendemos como a relação do sujeito com as substâncias psicoativas, que pode se inclinar para um processo recursivo. Esse termo eu acho que chega a ser um pouco novo para a grande maioria de vocês, o termo recursividade, porque o que cai mais em uso há muito tempo é um termo mais moralista, que é chamado de recaída. O termo recursividade fala sobre essa dinâmica que é fluida, não é linear e não é derrotista, que fala sobre a relação que o sujeito estabelece de forma não saudável com as substâncias e ele acaba indo, vindo, estabilizando, avançando e atravessa a vida dele de uma forma recursiva. Tá? Alguém falou ou foi o áudio ligado? Acho Acho que que foi foi o sem áudio querer. ligado. Foi sem querer. Então, a lógica da recursividade é dar o respeito àquela pessoa que tem dificuldades com as substâncias e não simplesmente julgá-la como se ela subisse toda essa ladeira e ela foi derrotada e ela desce para o fundo do poço. Então, essa lógica da recaída é uma lógica totalmente moralista, tá? Onde é que eu queria chegar? Essa tríade sujeito, substância e cena de uso fala muito sobre como é que a abordagem psicossocial ela pode chegar até as pessoas. Porque se a gente for parar para pensar, será que é todo mundo que consome suas substâncias debaixo da ponte? Será que é todo mundo que usa a sua substância recreativa em espaços, em praças à noite, escondidos de todo mundo? Será que, de fato, todas as pessoas elas têm uma história de vida com privilégios, né, que vão, de fato, ter a oportunidade de gerenciar as crises
em relação a essas substâncias e seus agravos de uma forma mais saudável? Será que, de fato, todo mundo consome suas substâncias, seja elas quais forem, com um controle de qualidade ou, de fato, de uma procedência segura? Eu estou falando de todos os contextos, tá, gente? Eu não estou especificando qual é. O que eu quero trazer para vocês é que a abordagem psicossocial ela leva em consideração a redução de danos com um olhar que não é sobre substância. Vocês entendem isso? A substância ela é inerte. Se você tem uma garrafa de cachaça ou se você tem um cigarro de cannabis, em cima da mesa, elas não farão nada com você. Agora, se você tem um contexto de vida atravessado por fragilidades psicossociais, se você tem ausência de privilégios, ou se você tem também muitos privilégios e toda uma estrutura familiar, somente o teu processo subjetivo vai dizer como é que você vai se relacionar com aquela substância. Para quem tem muitos privilégios ou para quem tem poucos privilégios. Por isso que a dependência química ela não pode ser entendida como um fator moralista. Por isso que as pessoas que estão com problemas com drogas não podem, em suas abordagens, serem classificadas como pessoas que, não, isso é porque é falta de religião. Não, isso é porque ela não tem coragem de mudar. Não, isso é porque é falta de caráter. Então, entendam que, assim como a nossa relação lá atrás, voltando nesse espaço todo do tempo que eu trouxe, a nossa relação foi de entrar em contato com as substâncias e encontrar uma forma de acessar outros espaços da nossa consciência. Ao mesmo tempo, hoje, assim como na cultura, assim como nas artes, assim como nos esportes, o ser humano tenta encontrar sempre uma forma de fugir um pouco dessa realidade, né? Agora, existe uma narrativa que também é super importante de vocês levarem em consideração. A gente não está falando sobre incentivo ao consumo de. A gente está falando de oportunidade de se autoconhecer. E aí você pode se autoconhecer na abstinência total. Entrando nesse ponto, e aí já vou abrir para perguntas, se for o caso, para a gente ir conversando, que é o seguinte. Existem, né, dentro da estrutura psicossocial, dentro dessa política de saúde mental que temos no Brasil, algumas estratégias que é bem planejado essa conversa agora para o mês de maio, que a gente está falando, por exemplo, da reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial que vai chegar já já, o dia simbólico. Mas, quando a gente está falando de reforma psiquiátrica, a gente está falando que lá atrás, né, esse processo de prender todo mundo, né, colocar em sanatórios, segregar as pessoas dos espaços urbanos e longe das suas famílias com a lógica de que ela precisava ser afastada dos centros urbanos porque ela era um perigo para a sociedade. Isso também tinha um quê muito direto com pessoas que estavam ali descumprindo aquelas normas sociais. E uma das normas sociais, das leis que existiam há muito tempo atrás, era a lei da vadiagem. Não sei se vocês já ouviram falar também. Mas a lei da vadiagem era muito vivenciada para pessoas pretas. Porque a partir do momento que a gente está falando de abolição da escravidão, abre grandes aspas no Brasil, que isso aí na teoria existiu, mas na prática não tanto, quando a população negra foi liberta, sem acesso a nada, ela ficou à margem da sociedade, em ambientes periféricos. Por isso o nome periferia. Automaticamente, quando existia todo o argumento para penalizar ainda mais essas pessoas, é como se, na época, ainda houvesse a perversidade de, não, se essas pessoas estiverem consumindo substâncias como essa e essa, ou se estiverem descumprindo normas de convivência social, elas se enquadrariam na lei da vadiagem e elas seriam encarceradas. Então, com o passar do tempo, só mudaram os nomes, porque as abordagens são muito semelhantes. E aí,
onde é que eu queria chegar nesse processo? Se a gente tem, né, a visão de que, ao mesmo tempo em que as pessoas precisam da reforma psiquiátrica e dos seus cuidados com a possibilidade de ir e vir para casa, a gente está falando de dignidade. Então, a redução de danos ela é estritamente relacionada à reforma psiquiátrica. E digo mais, quando a gente está lidando, né, com a questão dessa lógica antimanicomial, a gente está falando também de antiproibicionismo. Só que na nossa estrutura de saúde mental brasileira, com o governo muito atuando para desinvestir, eu vou usar esse termo, na saúde mental, enquanto CAPS, Centro de Atenção Psicossociais, a gente tem uma crescente gigantesca em instituições que se autodeclaram terapêuticas, né? Especificamente comunidades terapêuticas, que nem de comunidade ela pode ser chamada e nem de terapêutica ela pode ser chamada. Entendam que o processo não é generalizando, tá certo? Eu estou falando de uma grande maioria de instituições que foram inspecionadas pelo Ministério Público e Conselho Federal de Psicologia e demais órgãos, de que existiam em grande parte dessas instituições trabalhos análogos à escravidão, aprisionamento de pessoas, né, sistemas punitivos, né, insalubridades, né, e o processo de instituição de um culto religioso forçado e também o processo de instituição da abstinência total como a única prerrogativa de cuidado. É muita informação, né? Se a gente for parar para pensar, isso não chega para a gente, né? Não. Porque isso é uma estratégia para que não chegue. Tá? Aí eu vou abrir um parêntese aqui para saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, Já tem aqui a falar para a gente ir agora. conversando. A Kaline perguntou: Aloysio, como você acredita que deve ser o acolhimento dessas pessoas que são usuárias e estão em situação de rua, visto que muitas delas têm tantas outras demandas tão urgentes quanto o tratamento do consumo abusivo? O meu trabalho, um dos meus processos de atuação é diretamente com a população em vulnerabilidade social em decorrência de riscos sociais e de dependência química, principalmente do crack. Então, a minha atuação é específica nesse contexto aqui em Pernambuco. Eu sou de Recife, mas atualmente eu atuo no município de Jaboatão dos Guararapes, mas já atuei muito tempo em Recife. A forma e a estratégia de assistência a essa população, ela vem dentro de uma lógica do housing first, tá? Na percepção de que a moradia ela tem que chegar primeiro, tá? Imagine você, Bruna, se eu falo, você está em situação de rua, mas eu preciso te ofertar um encaminhamento para você ir para o CAPS e para você resolver essas questões documentais. Aí você pode ir depois de amanhã. Só que Bruna, ela está em situação de rua. Bruna está em uso desorganizado de crack. Bruna está com seus vínculos familiares fragilizados. Será que Bruna vai conseguir executar essas coisas? Então, Jamais. a percepção do cuidado, ela vem enquanto moradia primeiro. Então, a estratégia principal é ofertar acolhimento institucional voluntário, tá? Não compulsório, fortalecer a aproximação desses vínculos familiares, né? Ofertar a garantia de outros direitos, como documentação civil, alimentação, né? E outras condições profissionalizantes, mas a primeira ordem do processo é ofertar abrigamento. Então, dentro da estrutura, seja de acolhimento institucional, quanto da abordagem social, é que dentro dessa lógica da assistência, a equipe de profissionais ela vai até as pessoas no território também. Então, nas abordagens sociais se oferta, a partir dessa lógica da redução de danos, um espaço em que a pessoa possa conviver, que ela possa interagir e que ela possa ter ali a oportunidade de se reerguer dentro de um processo consciente.
né? E muitas vezes estritamente apoiado ali na lógica da saúde mental, que é com avaliação psiquiátrica, o acompanhamento psicoterapêutico, a intervenção medicamentosa, em muitos dos casos, porque a dependência química ela precisa, muitas vezes, desse tipo de interação por conta dessa desregulação neuroquímica, né? Então, é um pouco por aí, né? Respondendo essa pergunta. A Kaline gente é tem sua essa aluna, primeira tá? necessidade. Só queria dizer isso. Ela é sua aluna Kaline, de minha aluna, fenomenologia, de uma maravilha. fenomenologia, e ela também é dessa área social, ela trabalha numa ONG, vou te expor aqui, amiga. E já rodou tudo também, CRAS, CAPS, É mesmo? Cadê ela Kaline? é, Kaline consegue ligar a câmera para ver se eu lembro de Kaline. vai lembrar dela, com certeza. Kaline é maravilhosa, ela tem uma paixão e um amor muito lindo por essa área, viu? Muito lindo. Se tiver Não, conversa com a Kaline, a gente conversa na próxima segunda. ah lá, ela tá. Ela botou o coraçãozinho assim. A gente conversa na próxima segunda. Ela é só aluna de fenomenologia. É que a sala é tão pequenininha, né, professor? É, É, é por isso que a pergunta dela foi muito pertinente. Ela trabalha com meninos de comunidade, né? Então, assim, é muito, muito bom. Vamos lá. É, teve um comentário aqui do Giovanna que disse: Acredito que o grande desafio é conscientizar os nossos filhos negros sobre o recorte social o qual eles se enquadram, pois cada vez que saem na rua sofrem algum tipo de violência. Isso é é uma isso. grande verdade. Aí tem Aloysio, pode ser um pouco inconveniente, mas o senhor já utilizou de alguma substância? Se sim, qual foi a sua reação? Veja, já, tá? Várias. Né? A grande questão onde é que esse tipo de relação se encaixa na minha vida. E aí, eu, além de responder isso para vocês, eu também puxo a reflexão para vocês pensarem entre si, sem precisar expor, tá? Todo esse processo, ele fala da intenção de o porquê você recorre a isso, seja uma substância como álcool ou seja uma substância como cigarro, né? Você vai se inclinar para, né? Então, você está buscando isso para fugir de alguma problemática da tua vida? Você está buscando isso para poder se sentir melhor consigo mesmo? Isso é um refúgio? Isso é uma fuga? Você entende sobre essa substância? Você foi influenciado para? Então, a orientação que eu trago para vocês é sempre reflitam o porquê vocês buscam isso. Porque pode ser de uma cerveja a açúcar, tá? Pode ser de um opioide ou um ansiolítico até um paracetamol de pirona. Porque as pessoas que consomem dipirona de forma desorganizada também podem ter efeitos que vão retardar, né, o seu processo psicológico, porque o dipirona ele tem um pequeno componente hipotensor, bem pouco, mas que utilizado em excesso pode trazer às pessoas um estupor. Né? Então, assim, a gente precisa entender como é que a gente se relaciona com isso tudo. Essa é a grande questão, entendeu? Que é justamente naquela lógica. A história de vida de Aloísio, o contexto que Aloísio consome em certas substâncias e que substâncias são essas, entendeu? É um pouco por aí. Tá. É, Aí, comentários, né? A importância da humanização do trabalho de abordagem é fundamental. Lívia, meus filhos foram abordados em um supermercado pelo segurança porque estavam de moletom capuz e capuz. Infelizmente, preconceito cega as pessoas. Aí uma pergunta, professor, o senhor acredita que liberando o uso indiscriminado de drogas vai ajudar a sociedade a ficar em situações vulneráveis? Eu entenderia essa pergunta em relação ao processo não só do processo de descriminalização, mas quanto ao processo de liberação das substâncias como um todo. Na minha visão, eu considero que o Brasil não está preparado para isso, tá? Enquanto um processo de educação social. Tá? O Brasil ele se difere muito de outros países
porque países europeus, por exemplo, norte-americanos, eles já passaram por essa fase que a gente está. Então, eles atualmente não estão muito preocupados com fome, não estão muito preocupados com vulnerabilidade social como a gente está. Então, hoje a gente tem problemas mais estruturais, como educação, fome e vulnerabilidade. E aí, a gente está num processo de desenvolvimento bem atrasado em relação ao mundo. Tanto é que a gente tem uma síndrome de vira-lata gigantesca. Então, eu considero que o Brasil não está preparado para esse processo de liberação geral. Porém, eu considero que o processo de descriminalização de determinadas substâncias tenha que ser pautado, e como está sendo pautado, de uma forma significativa. Justamente porque a proibição ela vai gerar um tipo de dano especificamente para determinadas estruturas sociais, né, para determinadas populações, né, porque o proibicionismo ele vai afetar uma população mais vulnerável do que outra, que vai seguir sua vida com seus privilégios e não vai ter todo um processo de atraso em relação a isso. De uma forma geral, o Brasil, de forma educacional, poderia se preparar para isso daqui a um tempo. Mas o debate ele precisa acontecer. A descriminalização de determinadas substâncias precisa ser pauta sempre, e a gente precisa também entender como é que essa criminalização ela também afeta várias estruturas, porque não é somente usar ou não a substância recreativa, é sobre as pessoas que estão com dor, é sobre as pessoas que estão incapacitadas, né, fisicamente e precisam ter acesso a determinadas substâncias para seu tratamento e são impedidas por conta dessa lógica proibicionista. Então, não é só sobre usar recreativamente num bar, né, ou na casa de alguém. É sobre tratamento também. Então, a gente precisa ampliar esses horizontes, entendeu? Top. Teve uma pergunta: qual a droga mais perigosa hoje? Veja, isso também cai na lógica de quem é a pessoa que usa, né? Mas se a gente fosse falar num ranking específico, socialmente falando, domesticamente falando, fisicamente falando e psicamente falando, seria o álcool, né? Com todas essas combinações. Porque é fácil de acessar, qualquer pessoa pode comprar, né? E tem uma série de ramificações de problemas, desde violência doméstica até acidente de trânsito. Então, dentro dessa classificação de acesso e dos agravos, ele se enquadraria nesse formato. Agora, é uma pergunta que também tem o outro lado da moeda, porque para uma pessoa, o álcool não pode ter perigo nenhum, Uhum. né? Mas para uma outra pessoa, né, ela pode ter um dano significativo que o processo do etilismo, que não é nem chamado mais de alcoólatra, tá? E nem necessariamente de alcoolista. Ainda se usa esse termo, mas o termo correto é etilista. Então, uma pessoa que acorda cedinho e precisa beber para conseguir tocar o dia, e ela só vai dormir se ela conseguir beber novamente, a gente está falando de um uso problemático, sabe? Então, é muito relativo, de pessoa para pessoa. Verdade. Aloysio, já ouvi falar que algumas pessoas, por terem usado alguma substância psicoativa, acionou algum gatilho no cérebro e esse caminho não tem volta. Vale a pena? Liberação traria uma situação melhor? Vamos lá. Existem substâncias e existem situações de uso. A gente já conversou disso. Existem situações que, de fato, o uso de determinadas substâncias ele é recomendado a partir de certa idade, por exemplo. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, da relação da cannabis com o desenvolvimento neurológico, as orientações de segurança são que as pessoas eventualmente consumam a partir dos 25 anos de idade, levando em consideração que o processo de desenvolvimento do córtex ele tem todo esse processo de atravessamentos que podem, né, desencadear condições genéticas pré-estabelecidas. A gente está falando, por exemplo, de condições como esquizofrenia.
tá? Isso não é necessariamente uma regra, mas isso é uma evidência que é documentada. Agora, tem situações, por exemplo, em que as pessoas confundem processos ritualísticos com usos recreativos. Vamos citar aqui o exemplo da ayahuasca. Tá? A ayahuasca, ela não é um processo recreativo, ela é um processo ritualístico. Ela é um processo relacionado à medicina da floresta, a povos ancestrais. É um processo cultural muito profundo, assim como o Santo Daime, por exemplo. Então, se a gente for fazer uma analogia entre esses usos em que muito está divulgado isso aí na internet, que as pessoas que eventualmente fizeram uso de ayahuasca acabaram, enfim, atravessando a barreira, né, aí do que a gente fala sobre sanidade mental, a gente precisa entender quem era a pessoa, qual era a sua predisposição genética, qual era o seu contexto de uso, por que ela foi fazer uso da ayahuasca, e não simplesmente associar isso a um uso recreativo. Não estou dizendo que foi esse o fundo da pergunta, tá? Mas liberar totalmente não é sobre vamos observar o que vai acontecer de danoso na sociedade, mas é falar sobre a liberdade que as pessoas têm em decidir o que consumir, porque vai muito em relação à regulação das nossas liberdades. Agora, para que o processo seja saudável, a gente precisa de regulação, tá? A gente precisa de controle de vigilância sanitária, a gente precisa de processo educativo e de conscientização, porque não é somente liberar geral. Tá? A lógica é transformar aquilo que pode ser um produto regulado e farmacêutico para que as pessoas consigam ter educação sobre e consciência para esse consumo. Essa ideia não é a Luiz que está falando, isso já funciona no mundo, tá? Uhum, Isso já uhum. funciona Brasil afora. Só que a gente está no fundo do tacho dessa panela, politicamente e socialmente falando, entendeu? Entendeu? Tem mais duas perguntinhas. Você acredita que uma pessoa que foi dependente químico pode ter recaída após uma perda familiar? Recursividade. Recursividade, não recaída. Conceitos novos a gente vai. Sim, é possível, tá? Lembra que existe as intenções, né? Lembra que existe a relação subjetiva do sujeito com aquilo? Então, tá tudo interligado. É. Porque se eu não estou aguentando lidar com esse sofrimento psíquico, e se eu tenho uma memória neurológica, eu falo memória neurológica no sentido químico, tá? Isso está impregnado no meu processo de modulação, na minha neuroplasticidade, na distribuição dos meus neurotransmissores. A dopamina ela estava muito presente na minha vida. Então, quando eu falo que aquela pessoa ela consumia tais substâncias que traziam para ela uma possibilidade de esquecer certos problemas, eu estou dizendo que aquele processo de superação desses problemas foi artificial, né? Aquilo não foi orgânico. Ela não passou por um processo de superação orgânico, ou seja, vivenciou um determinado luto, passou por uma fase problemática e passou todo o processo de desenvolvimento e amadurecimento daquilo. Não, ela foi a partir de uma substância de forma artificial anular aquela dor. Então é natural que se acontece um episódio semelhante e que aquela situação ative essa memória neuroquímica, é natural que o corpo dela vai pedir aquela substância, porque é uma espécie de memória de trabalho. Então, se eu passei por isso, eu uso isso para melhorar. Só que isso é muito rápido, às vezes de forma não consciente, e sim, a recursividade ela entra aí porque a pessoa vai precisar fugir daquilo. Não é a forma mais adequada jamais, mas é o que a cabeça dela faz com que ela entenda, entendeu? Então é muito comum isso acontecer. Na verdade, geralmente é isso que acontece. E até em pessoas que não são dependentes, né, Luiz? Eu acho que muita gente hoje recorre a várias substâncias, enfim, álcool, Totalmente. cannabis, enfim, para poder se livrar de dores, né? Que a gente muitas vezes quer correr e aquilo traz um momento de tranquilidade, vamos dizer assim, ou até alegria ativando aí a dopamina.
É, ai, gente, já tá acabando, né? Ai, que saco. É, tem aqui uma pergunta que até foi curtida, vou começar agora de baixo para cima para não perder. Existe uso seguro de substâncias psicoativas? Existe, existe, tá? A estratégia da redução de danos, ela tá aí para isso. Primeiramente, vamos supor que João, eu estou aqui falando hipoteticamente um nome aleatório, vamos supor que João ele tem interesse em experimentar algum tipo de substância psicoativa. Vamos supor que João ele tem interesse em experimentar, por exemplo, a cannabis. João, ele é consciente de quem ele sabe das suas condições financeiras, ele sabe minimamente como é que está a vida pessoal dele. João é só um cara que ele está querendo ter um barato. Eu vou trazer esse caso. E aí João vai lá e sai com os amigos. E aí, nessa saída com os amigos, João fala, eu quero experimentar. E aí os amigos falam, João, tem certeza? João, tenho certeza, quero experimentar. João experimenta. Né? João experimenta aquele cigarro. Automaticamente, ele começa a beber, conversar com os amigos e tudo mais. Passou a noite, segue a vida dele. João, no outro dia, vai trabalhar. João estuda. Ele continua nos processos pessoais dele. E aí, no próximo final de semana, João vai lá e, opa, eu tenho interesse novamente. Né? Eu vou novamente acessar esses meus amigos. A partir do momento em que João ele consegue gerenciar a sua vida profissional, sua vida familiar e sua vida pessoal ali doméstica, seu ambiente, tudo isso minimamente bem e que ele não precisa daquele recurso químico para poder tocar a sua vida, a gente está falando de um uso consciente. O que a gente precisa diferenciar, gente, é qual é a química da substância e qual é a condição que ela se apresenta na sua vida. Porque a gente precisa ser bastante consciente e saber diferenciar o que é uma garrafa de cerveja, um copo de uísque ou uma pedra de crack. Tá? Então, você precisa ter o pé no chão e entender que, sim, existem substâncias abomináveis. Tá? E existem substâncias que a sua interação ela não causa um problema tão significativo. Agora, também não sou eu que vai dizer que tal substância não vai ocasionar um problema significativo para você. É a sua história de vida, é o seu contexto físico, são os seus problemas e como é que você está se relacionando com essa substância. Então, respondendo a pergunta de forma mais direta, sim, tem substâncias que são seguras e dá para seguir o processo com a lógica da redução de danos. Agora vai depender de você e do teu contexto, entendeu? Então é sempre importante ter a prudência, ter a consciência e entender que não é só sobre usar drogas, é sobre ter a consciência do teu processo de saúde mental, ter o entendimento de que a nossa vida ela não é relacionada diretamente a isso, mas que a gente precisa sempre priorizar a liberdade, porque esse debate que a gente está tendo aqui agora não é sobre o que usar e o que não usar, é sobre quem está morrendo na rua com falta de acessos, quem está sendo preso porque está com certa quantidade de substâncias por conta da cor da sua pele. E quem não está acessando certos serviços de saúde mental e de assistência, porque as políticas públicas muitas vezes não abraçam quem deveriam abraçar. Então, o debate é sobre isso, entendeu? Gente, já pode dar aquele coraçãozinho para o professor ficar feliz, né? Porque já já a gente está. Quem está curtindo aí esse debate, já falaram assim, gente, tem que fazer uma parte 2 porque esse negócio, esse tema, essa parte, essa temática, aliás, prevenção de danos é uma coisa tão extensa, né, professor? Mas acho que tudo está muito ligado ao autoconhecimento, né? Aquilo É que a isso. gente consegue entender da gente, para depois a gente partir para uma outra experiência, para uma outra aventura e a gente acabar não caindo aí, de repente, em maus lençóis, né? Exatamente. Eu acho que é uma das recomendações que eu diria para alguém que, eu queria, aliás, já dei. Eu quero fazer, queria experimentar ayahuasca, eu queria fazer essa vivência, eu queria. Tá, conhece tudo, sabe como é, sabe a cultura? Por que que você está fazendo? Você sabe por que você quer fazer isso? Não, então não faz. Descobre primeiro, né? Exatamente. Exatamente. É, última perguntinha que eu achei muito legal, de repente você pode dar uma fechada aí com isso.
Tá, Como podemos entender vícios através da psicologia? tá. Na lógica da relação do uso de substâncias, da adicção, que inclusive é um outro termo mais adequado para esse processo, porque o contexto do vício também entra no contexto moralista. O sujeito está viciado naquilo. Isso vem na mesma lógica da condição da recaída. Então, a condição da adicção, como é que eu consigo entender essa adicção? É importante que a psicologia ela leve em consideração o eixo primordial que é a saúde física também. Porque a gente está falando de uma interação química. Então, não dá para você lidar com um sujeito simplesmente num processo psicoterapêutico. Você precisa fazer a referência para a psiquiatria. Você precisa fazer a referência para a clínica médica. Porque o sujeito ele não deve ser somente visualizado com um único prisma, né? E nós temos a falsa esperança de que somente o processo terapêutico vai resolver o problema, porque não vai, tá? A gente está falando de desregulação neuroquímica. Então, a condição da dependência química, ela vai mexer com a estrutura cerebral. Então, a psicologia, ela bem feita, essa avaliação, ela precisa entender como o sujeito está funcionando fisicamente, encaminha para o clínico, como ele está funcionando psiquiatricamente, se existe algum transtorno de base, qual é a condição que ele vem apresentando, e aí você consegue fazer essa avaliação interdisciplinar. E aí a gente consegue ter uma aproximação melhor, mais ampla, entendendo que aquela pessoa não é somente aquela química, mas também aquela química influencia muito da conduta dela. Então a gente precisa olhar nesse sentido. E aí, para fechar mesmo, eu queria que vocês, toda vez que vocês tiverem a oportunidade de conversar sobre drogas, que vocês levem em consideração que a redução de danos ela vai respeitar as pessoas, tá? É isso. É sobre respeito às pessoas, tá? Então, se vocês conseguirem minimamente entender que redução de danos é respeitar as pessoas, vocês vão entender que é, a droga é a última coisa que a gente vai falar, tá? É um pouco por aí. Obrigado, tá, Perfeito. Bruna, pelo convite. Ô, professor, nem sei como agradecer. Obrigada mesmo. Já estão aqui tudo pedindo. Ai, parte 2, parte 2, parte 2. Quando você tiver uma agenda de novo, a gente marca. Sei que você vai dar aula agora. Muito obrigado pela sua participação. Foi incrível. Mais uma vez, aprendi bastante. Agradeço a todo mundo que estava aqui. Põe aí na ata aí o seu nominho, pelo amor de Deus, para não ficar sem certificado, hein, gente? Então é isso, pessoal. Qualquer Tchau, gente. Um coisa, abraço para vocês, tá? vai lá, professor. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Gente, então, olha, obrigada mais uma vez, todos vocês, por estarem aqui com Desembolando, sempre aqui grudadinho com a gente. Fiquem ligados para os próximos eventos, porque vai acontecer. A professora Luísa é maravilhoso, tem muito, muito a agregar. E, ah, por favor, não esqueçam, vou deixar mais uns minutinhos aqui aberto para vocês poderem assinar a listinha aí de chamada, tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Deixa eu ver se querem a lista de novo. Espera aí, vou mandar aqui. Sobre quem não entrou pelo Simpla. Gente, como eu tô vendo que houveram várias pessoas que tiveram, não foi uma só, eu vou conversar com o pessoal para a gente se basear nessa listinha aqui, tá bom? De chamada. Viu? Então, se ninguém tiver mais nenhuma perguntinha, vou encerrar mais uma vez. Fiquem grudadinhos aí na programação da gente que vem mais coisa por aí. Mais coisa boa. Semana que vem, solução. A gente vai, na verdade, ter uma palestra sobre conflito. E aí, conflito é um problema ou uma solução, né, gente? Vamos trazer a professora Mariana, maravilhosa também. Vocês vão, vocês vão gostar muito. Então, não percam semana que vem. Vou botar tudo nos grupos lá e também lá no Instagram do Desembolando. Ah, obrigada, Lívia.
Marluce é sempre presente. Gente, vamos para aula, né? Beijo, até semana que vem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Até mais.